E aí, vamos estudar a lição? Chegamos à quarta-feira, metade da semana. Obrigado pelas mensagens que vocês sempre enviam acerca do conteúdo da lição da Escola Sabatina. Outros estão enviando mensagens também para saber sobre a viagem de Israel e Egito em fevereiro do ano que vem, já que o turismo está tendo a sua retomada. Inclusive o Rodrigo Silva voltou de lá há poucos dias, o pastor Cláudio Duarte também. Enfim, nós estamos planejando só para fevereiro do ano que vem. As informações estão aqui nesse WhatsApp, onde você pode obter roteiro, valores e etc. Ontem nós começamos um assunto muito importante, que foi sobre a besta que surge do mar. Identificamos o Império Romano na sua fase pagã e depois na fase cristã, quando o bispo de Roma assumiu todo o poder, já que a capital do império saiu de Roma para Constantinopla, a proeminência política que o Império Romano proporcionou à Igreja Católica Romana. Tendo isto no cenário, no desenvolvimento histórico, você percebe em Apocalipse capítulo 13, verso 5, que esta autoridade se tornou assim avassaladora. Houve oposição? Houve oposição. Você se recorda que dos 10 chifres que surgiram do Império Romano em Daniel 7, 3 foram arrancados porque se opuseram ao surgimento do chifre pequeno? Pois é, esses poderes foram as tribos dos vândalos, dos éulos e dos ostrorgodos que não apoiavam o poder de Roma na pessoa do bispo, do líder da igreja. E aí, com o poder que estava o bispo da igreja, com o poder que o Papa exercia, essas tribos foram destruídas, a oposição deixou de existir e aquilo que em Daniel 7 é denominado de ponta pequena cresceu assustadoramente. E este poder ele foi massificado com o extermínio, com a derrota da tribo dos ostrorgodos no ano 538 depois de Cristo. A Bíblia anuncia que o período seria de 1260 anos da supremacia do chifre pequeno, desse poder de Roma em sua fase papal. Este período de supremacia, 1260 anos, anunciado pela profecia, começou em 538, com a destruição dos ostrogotos, e aí você percebe que ela teve o seu fim, os 1260 anos, em 1798. Se você pegar 538 a 1260 anos, vai chegar a 1798. O que aconteceu em 1798? Período da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, acompanhado lá com Berthier, Haller, Cervoni, adentraram, invadiram o Vaticano e aprisionaram o Papa, por causa do poder que o mesmo tinha, comandando forças militares, etc. E um dos motivos para ocorrer a Revolução Francesa foi exatamente a de cunho religioso. O Papa foi preso, aprisionado. O Apocalipse chama isso de golpe, de ferida mortal. Basta você olhar. E se você perceber o capítulo 13, verso 10, é anunciado em relação à besta do Apocalipse que se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Ou seja, houve de fato aprisionamento. E tendo isso em vista, a Bíblia caracteriza isso como uma ferida mortal, golpe mortal do sistema papal. Tendo isso em vista, a Bíblia também anuncia que essa ferida mortal seria curada, o poder seria restabilizado. Em 1929, foi criado o Estado do Vaticano. Mussolini, então, reconstitui as terras do Vaticano, outorgando total poder. Você observa, logo após a prisão do Papa Pio VI por Napoleão Bonaparte, o poder foi restituído logo alguns anos depois. E eu citei aqui a devolução dos estados papais por Mussolini em 1929 apenas como um exemplo de que a ferida mortal realmente foi curada. O poder foi restabelecido conforme a Bíblia havia anunciado. E agora este poder está novamente estabelecido e você percebe ele sendo reverenciado mundo afora como representante de Deus na terra, o cabeça da igreja, um título que é exclusivamente de Jesus Cristo, ok? Ele canoniza e descanoniza pessoas, ou seja, quem é que declara a santidade de um ou outro, senão o Deus? Tendo isso em vista,
você percebe as características de Daniel 7:25 ainda em continuidade, ainda em exercício, à luz do que está acontecendo. A lição cita uma declaração do Papa na ocasião, aqui lá na Praça de São Pedro, na ocasião o Papa Bento, e ele disse: o domingo é o dia do Senhor. A Bíblia diz que é o sábado. O Papa está declarando que é o domingo. O domingo é o dia do Senhor e dos homens e mulheres, um dia em que todos devem ser livres, livres para a família, livres para Deus, e defender o domingo é defendermos a liberdade humana. Quem se opuser à guarda do domingo estaria se opondo então à liberdade humana. O cenário apresentado pela Bíblia é de uma futura perseguição quanto àqueles que se opõem à santidade do domingo. Não é que se opõem a ficar com a família ou se opõem a dedicar tempo para Deus, mas se opõem à santidade do domingo, uma vez que a santidade do sábado é que é preservada pela Bíblia. Então, se você se posicionar contra o que está sendo dito pelo cabeça da igreja, pelo líder religioso do mundo, você está se opondo então à liberdade humana, você é contra a igreja de Deus nesta terra, você é contra o representante, o embaixador dos céus aqui na terra. Então você, como sempre praticou a igreja romana, você então agora está na condição de ser perseguido, de ter sua fé provada, e se você de fato se caracteriza como um herege, guardador do sábado ao invés do domingo, então o cenário que se está apresentando em conjectura, em construção, melhor dizendo, é alguma coisa que vai lhe proporcionar grande perseguição no futuro. E aí, qual que é o seu posicionamento? Vai perseverar até o fim? Ou vai se vender? Ou vai recusar os ensinos da palavra de Deus para preservar sua integridade física ou preservar aquilo que você tem? E se for vedado para você o privilégio de comprar ou vender, você vai abandonar a sua fé? Então o sábado deixa de ser o dia do Senhor, porque um decreto vai surgir ordenando então que todos santifiquem o domingo? É bom que você pense, porque é algo que você precisa se preparar agora e não quando aparecer. Vamos orar? Pai querido, ajuda-nos a estarmos sempre prontos para te servir sob quaisquer circunstâncias, em nome de Jesus.